E você ainda sabe andar de bicicleta? Falando em música, hoje a gente vai falar sobre memória. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. Races are coming your way. So forget all your duties, oh yeah. Bom, a gente fez o último vídeo falando sobre aprendizagem. E um dos tópicos que eu comentei nesse vídeo foi falando sobre a memória. Mas é um tema tão interessante que eu resolvi fazer um vídeo só sobre isso. Até porque os meus alunos têm me perguntado muitas coisas que são relacionadas à memória. E algumas delas estão relacionadas assim com um sentimento de ansiedade muito grande por parte do aprendiz, que às vezes acha que está demorando muito para aprender, ou que aprende e daí um pouco esquece as coisas, né? Uma percepção assim um pouco angustiante de alguém que queria que fosse mais fácil, né? Aprender e guardar, né? Guardar as coisas que aprendeu, guardar as habilidades, né? Não simplesmente lembrar as músicas, mas guardar as habilidades que a gente conquista. Então, é importante a gente falar que existem vários tipos de memória. Vários tipos de memória. Nos livros sobre psicologia, sobre neurociência, vocês podem encontrar definições muito técnicas falando sobre memória, mas o objetivo desse vídeo não é ser um vídeo científico, assim, um vídeo muito técnico. Você pode ver os vídeos do Pirula lá, se você quiser ver um vídeo mais técnico. Mas o objetivo do vídeo é falar um pouco sobre a minha experiência e como que, com a minha sensibilidade de professor e de aprendiz, eu entendo um pouco essa questão da memória. Então vamos lá. Para o músico, eu diria que tem alguns tipos básicos de memória que a gente pode entender para controlar um pouquinho essa ansiedade, controlar um pouquinho essa agonia que vocês têm de às vezes achar que estão demorando muito ou que estão esquecendo as coisas. Porque assim, a gente tem primeiro aquela memória mental. A memória mental é a memória mais fluida, mais sutil, mais ágil. Ela é feita de uma energia muito sutil, muito leve, que vai muito rápido, né? Basicamente, a memória mental ela está lidando com magnetismo, com eletricidade e formas ainda mais sutis de energia. Sabe? Quando você pensa, a coisa é muito rápido, né? Então, quando a gente entende uma coisa racionalmente, muitas vezes o aprendizado começa aí, né? Você está numa aula de violão lá, você entende que tem que, para montar certo acorde, colocar aquele e aquele dedo naquela e naquela posição. Mas o fato de você entender isso não quer dizer que você vai conseguir tocar aquele acorde bonito, com elegância, porque você aprendeu mentalmente apenas. Isso está guardado na sua memória. É muito rápido aprender mentalmente, mas também é muito rápido esquecer, porque a memória mental é essa memória mais volátil, dessa substância mais sutil. Bom, acontece que quando a gente fala de tocar um instrumento, de fazer música, a gente fala de um trabalho corporal, um trabalho que envolve uma mecânica, envolve uma coordenação de várias coisas corporais. Então, tem um outro tipo de memória, que é a memória, a gente pode chamar aqui de memória muscular. Quer dizer, você, para conseguir fazer aquele acorde, você tem que ativar uma série de grupos musculares que vão contrair um pouco aqui, vão estender um pouco ali, e vão fazer mais força num dedo do que no outro. Então, existe uma certa complexidade no movimento que envolve a coordenação de vários músculos, ou de pequenos grupos musculares. Então, o fato de você entender que o seu dedo tem que apertar aqui e ali ainda não é o suficiente. Você vai ter que experimentar, apertar, talvez ajudar com a outra mão, e aí fazer isso várias vezes, e várias vezes. E tocar com a outra mão, escutar o som,
E quando você repete isso muitas vezes, o seu músculo começa a aprender. Porque a memória muscular ela é um pouquinho mais lenta. A memória muscular é mais ou menos você pensar assim, a matéria com a qual ela trabalha é uma matéria mais densa. A gente está falando de fibras materiais que são resistentes, que têm elasticidade. Os músculos são assim. Então, para o seu músculo memorizar algo, essa informação vai ter que penetrar nessa matéria mais densa. E ela vai ter que fazer isso várias vezes até romper um pouco essa resistência do músculo que já está acostumado a ser sempre aquele dedo que vai fazer aquelas mesmas tarefas do dia a dia. A gente não nasce tocando violão, né? A nossa mão não é feita para tocar violão. Nossa mão é feita para tacar pedra, para subir em árvore. Anatomicamente, tocar um instrumento musical é talvez das atividades mais delicadas, mais, sabe, dificilmente você vai encontrar um paralelo na sua vida cotidiana, nos fazeres do dia a dia, que se compara à complexidade de tocar um instrumento musical. Então o músculo ele vai precisar de um tempo, absorvendo essa informação e refinando essa prática. Mas ele vai memorizar isso. Ele vai memorizar. E da mesma maneira que ele demora para aprender, ele vai demorar também para esquecer. Ao contrário da memória mental, que ela é mais fugaz. Então é proporcional, entende? Agora, não é apenas a memória muscular e a memória mental que vão ser relevantes nesse processo de tocar um instrumento. A gente pode pensar num outro nível de memorização ainda, que eu vou chamar aqui de memória óssea. O seu osso precisa aprender a tocar violão. O seu esqueleto. E aí a gente está falando de uma memória que vai trabalhar com uma matéria que é ainda mais densa, rígida, dura. Uma matéria que para se adaptar a uma nova atividade, ela vai demorar ainda mais tempo. Ela vai ter que ser atravessada por essa nova informação muitas e muitas vezes, né? Pensa, por exemplo, num bailarino. Uma pessoa que começa a praticar balé e falta flexibilidade, falta equilíbrio para realizar aquelas séries complexas de movimentos com elegância. Então essa pessoa vai se submeter a treinos diários e diversos exercícios que vão aos poucos fazendo com que o corpo dela todo aprenda essas habilidades necessárias para se dançar. A música é a mesma coisa. As minhas articulações e os meus ossos, eles também vão se adaptar ao trabalho de tocar. Entende? Por exemplo, as minhas mãos, eu que já toco há quase 20 anos, elas não são mais do mesmo tamanho. Os meus dedos da mão direita, eles são ligeiramente mais compridos que os da mão esquerda, que são mais achatados. Porque o trabalho que eles estão aprendendo a fazer desde que eu comecei a tocar é um trabalho que achata a ponta dos dedos. É um trabalho que requer muita força de apertar as pestanas, de tirar o som do violão. Já na mão direita, os meus dedos fazem um trabalho que é mais delicado, que pinça as cordas, ele vai puxando. Isso faz com que, aos poucos, o dedo fica mais alongado, mais pontudo, enquanto que o outro fica mais achatado. Né? Se eu colocar aqui a minha mão lado a lado, é difícil a gente fazer isso com uma precisão, né? Mas eu consigo perceber que esse dedo é maior do que esse, já. Ele é mais pontudo e esse é mais achatado. Esse dedo tem uma flexibilidade diferente da flexibilidade desse dedo. Porque o corpo aprendeu, o meu músculo aprendeu, e o meu osso aprendeu. Por exemplo, tem um caso de um paciente que entrou em coma e, por um descuido, alguém ajeitou ele no leito do hospital de um jeito que a cabeça dele ficou encostada no cano da cama.
aquelas camas tubulares, né? Um cano de ferro. O osso do crânio dele se adaptou àquela pressão e o formato da cabeça dele mudou, ficou com uma curva, exatamente no formato do cano, onde o cano apertava a cabeça dele. Quando perceberam, ajeitaram, botaram ele numa cama maior, ajeitaram ali. Demorou muito tempo até esse osso voltar, mas um dia a cabeça dele ficou arredondada novamente, como era antes. Quer dizer, da mesma forma que o osso vai demorar muito para aprender uma coisa nova, um novo esforço, uma nova atividade, ele vai demorar muito para esquecer. E aí tem aquela velha pergunta assim, né? Pô, mas música é que nem andar de bicicleta? Quer dizer, aquele negócio que a gente aprende e nunca mais esquece, né? Outro dia um aluno me fez essa pergunta. E aí eu devolvi para ele a seguinte pergunta, mas espera aí, você nunca mais esquece como você anda de bicicleta, tem certeza? Então imagina, por exemplo, aquele ciclista que ganhou a medalha de ouro nas últimas Olimpíadas, na prova de ciclismo. Ele ficou tão feliz porque ganhou a medalha de ouro que ele resolveu tirar férias. Então ele foi para Cancún, depois ele foi para Bahia, e depois foi para Patagônia, mas não foi de bicicleta, ele foi de navio, de avião, e comeu muita gordura, e se esbaldou assim, com uns drinks, e passou 4 anos de férias, só curtindo a vida, de tão satisfeito que ele estava por ter ganhado a medalha de ouro. Só que nas próximas Olimpíadas ele resolveu disputar novamente. Você acha que ele vai conseguir se classificar para a prova, pelo menos? Dificilmente. Ele esqueceu como se anda de bicicleta. É claro que ele não vai cair da bicicleta. Ele vai conseguir dar uma pedaladinha ali, né? Com aquela barriguinha nova que ele ganhou. Mas o corpo dele esqueceu como ser tão rápido numa bicicleta. Esqueceu todas as sutilezas que um atleta tem daquela atividade. E quando a gente está comparando música com andar de bicicleta, a comparação é mais ou menos essa. Andar de bicicleta é muito simples. Tocar um instrumento é muito mais complexo. Mas se você pensar que andar de bicicleta e ser o mais rápido do mundo numa prova olímpica, aí não é tão simples. E é esse o nível de complexidade que a gente trabalha quando a gente quer dominar um instrumento musical. Ou sei lá, aquele acrobata que faz o que quer na bicicleta, né? Que dá cambalhotas, giros, fica numa roda plantando bananeira. Esse cara também, se ele ficar sem pegar uma bicicleta há 5 anos, ele não vai sair fazendo com a mesma destreza, né? Ele vai tomar bons tombos quando ele estiver voltando a praticar aquelas macaquices. Então, é mais ou menos isso. A gente realmente chega a um nível da sua habilidade musical que você não esquece mais as coisas. Até certo ponto. Né? Eu posso ficar 2 meses sem pegar o violão, pegar e tocar várias músicas, relativamente bem, mas não o meu repertório de ponta, digamos assim. Não aquelas músicas que exigem muito da minha memória, que exigem muito da minha destreza, da minha elasticidade, da minha agilidade. Né? Porque essa parte que é mais sutil, essa parte ela vai rápido. Entende? Então, assim, se eu fico muito tempo sem tocar e tenho um recital importante para fazer, eu vou ter que me preparar com muita disciplina para esse recital durante semanas, talvez meses. Ou eu corro um sério risco de fazer um mau recital. Mas, por outro lado, eu posso ficar 1 ano sem tocar e sentar ao redor de uma fogueira com uma turma e impressionar a maior parte das pessoas, provavelmente, se não tiver músicos profissionais ali. Porque já são quase 20 anos em que meus músculos, meus ossos, a minha pele está aprendendo esse negócio. Então, demora um pouquinho para esquecer. Essas são algumas formas de memória
que eu achei interessante falar nesse processo de aprendizagem, que essa divisão está mais relacionada talvez ao tempo de aprendizado, à dificuldade de aprender e de reter o conhecimento musical para quem é instrumentista ou cantor. Mas existem outras visões desse tema, eu acho que é muito interessante, vale a pena pesquisar as visões mais da pedagogia, da neurociência, né, sobre a memória visual, memória auditiva, memória sinestésica. Quanto mais a gente se conhece e compreende o seu próprio sistema, o funcionamento que o próprio sistema tem, mais a gente é capaz de ser eficiente na busca que a gente se propõe. Sem se conhecer, tudo fica meio mitificado, sabe? Parece que o outro tem mais facilidade porque ele tem um certo dom misterioso. E não é assim. Cada um é cada um. Então é importante que você se conheça. E que a memória seja algo que mereça a sua atenção de aprendiz. Porque com certeza vai fazer maior diferença na sua capacidade de aprendizagem e de reter. Antes de terminar, eu queria comentar a importância que tem a gente usar a memória de uma maneira um pouco diferente da que a gente está acostumado a usar no dia a dia. No dia a dia, a gente se acostuma a um comportamento cheio de automatismos. O que é o automatismo? O automatismo é aquele tipo de funcionamento onde você está tão habituado às tarefas rotineiras que você não precisa mais pensar naquelas coisas, né? Quando eu vou apagar e acender a luz, pode estar até no escuro, que eu encontro o interruptor. Quando eu vou beber água, eu não preciso ficar pensando muito onde está a minha boca, né? Eu consigo escovar os meus dentes de olhos fechados ou pensando em outras coisas. Quer dizer, até mesmo dirigir um carro, né? Inclusive, muitos acidentes acontecem por isso, porque a pessoa não está prestando atenção. É tão automático aquilo, né? Mas quando a gente está tentando aprender algo novo, se a gente se limita a esse comportamento automático, a gente acaba tendo muita dificuldade de aprender e muitas vezes aprendendo mal, adquirindo muitos vícios que atrapalham a aprendizagem, né? Quantas vezes você não se deparou com uma situação de um professor dizer para você que você tem certos vícios como aprendiz? É uma expressão muito usada entre os professores. Tem a ver com isso, com essa postura automática diante das coisas. O aprendiz sério, ele tem que tentar substituir esse automatismo por intencionalidade. Você tem que lembrar de propósito e não lembrar por acaso. O seu corpo tem que aprender de propósito. Então, quando você estiver fazendo um exercício, você não vai fazer isso sem prestar atenção, só fazendo uma ginásticazinha. É uma ginástica também, esses exercícios de técnica, mas elas não são só isso. É um momento de você se concentrar e prestar atenção no que você está fazendo para refinar a sua coreografia, esse trabalho gestual, para você ter cada vez mais domínio do seu corpo e dessa atividade. E se você está lá com a televisão ligada e fazendo você está construindo uma série de automatismos que vão demorar muito até mesmo para você entender que você adquiriu. Então foque a sua atenção quando você estiver tentando aprender algo novo, principalmente se for algo complexo, como tocar um instrumento. Para você saber o que você está aprendendo e aprender de propósito. Não aprender sem querer. Porque sem querer você vai aprender um monte de coisas que vão te atrapalhar, né? Bom, é isso. Vamos tentar somar todas as nossas memórias e potencializar a nossa capacidade, né? Aprender apenas visualmente é pouco. Decorar as posições dos dedos. Tem que ter um elemento intelectual que aprofunde
esse conhecimento, que faça você entender a linguagem por trás. Mas também aprender só intelectualmente e visualmente é pouco. Tem que ter a memória auditiva ajudando nisso. Porque a gente está falando de música. O som é a principal matéria aqui, no fim das contas. Mas tem que ter também aquela memória táctil, que é a memória da pele, da sensação, do braille que é o instrumento. A gente lê braille quando a gente está tocando um instrumento. A gente não pode querer olhar o tempo inteiro. Entende? Então são todas as memórias juntas com uma organicidade. E aí, quanto mais focado, atento e intencional for o estudo, melhor. E como tudo na vida se equilibra, depois você toca de maneira descontraída, para tentar se expressar mais, uma coisa mais do coração. Mas o estudo, ele tem que ser sério, para você conseguir atingir esse nível de esquecer, de se dar ao luxo de esquecer tudo que você aprendeu e simplesmente fazer música. Particularmente eu não gosto de tocar lendo, eu gosto de tocar de cor, eu gosto de decorar as músicas que eu toco. Decorar é uma expressão que muitas vezes é usada de uma maneira pejorativa, né? O decoreba. Mas isso é um equívoco, porque decor é uma expressão que vem lá do latim, que a gente pode traduzir como do coração. Então tocar de cor é quando você está tocando com o coração. Não é quando você está fazendo algo automático, que foi memorizado só pela repetição. Nesse sentido que é mais ou menos empregado o termo decoreba, né? Decor não tem nada a ver com isso. Tocar de cor é tocar com o coração.